Akoko wuro aṣálẹ̀ o, ojide osinile okun akoro, mabo rẹ̀ iroko. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Ero. Boa noite, meus irmãos. Motumbá para quem é de Motumbá, Colofé para quem é de Colofé, Mojuba para quem é de Mojuba, Bença para quem é de Bença. Mais uma vez, Babalorixá Rafael que nos fala, trazendo um novo conteúdo, tá? Uma nova pergunta que me fizeram. Hoje estarei respondendo uma nova pergunta de um grande irmão, de um grande amigo. E com certeza é a dúvida de muitos, tá bom? E a minha intenção é ajudar de alguma forma. Ero! Boa noite, meus irmãos. É isso aí, mais uma vez, vamos aí, tá? Nesta terça-feira maravilhosa, que todos tenham uma ótima terça-feira, tá bom? Hoje eu venho aqui num vídeo curto, tá? Responder uma pergunta de um grande amigo, tá? Que pergunta é essa? Todos podemos aprender sobre os orixás? Esta é a pergunta que irei estar respondendo hoje. Hoje eu venho até aqui representando meu Babalorixá, com certeza minha rainha, Dona Tata Mulamo, uma entidade que eu respeito muito, tenho muita admiração desde quando eu era criança ainda, tá certo? Bom, vamos à pergunta. Todos podem aprender sobre o orixá? Bom, eu costumo dizer que tem dois tipos, né? Dois tipos de ensinamentos. Primeiro, para os que são iniciados na cultura e para aqueles que não são iniciados na cultura, né? Os ensinamentos para os iniciados, né? Os aprendizados, né? Ele tem que ser para um aprendizado no modo geral, para aquele iniciado, tá? Porque todos os iniciados têm o direito, tá? De aprender sobre a cultura, tá? Sobre o candomblé, tá bom? Sobre a Umbanda, ok? Ele tem o direito de aprender. Eu acho um absurdo quando as pessoas, né, iniciadas, que passam, às vezes, 10 anos, 20, 30, né? 5, 6, quanto queiram considerar, dentro de uma casa de axé e não aprendem nada, né? Por conta dos seus zeladores, Ialorixá, dos seus costumes, de suas casas, né? Cada casa, sua forma, seu jeito. Mas eu acho isso um absurdo, porque eles chegam e dizem para o Iaô, como isso já aconteceu comigo, tá? Que não é teu momento, tá? Você chega para lá, que não está na hora de você aprender isso, não é seu momento de aprender aquilo, né? Que não está na hora, sendo que essa hora de aprender dentro de algumas casas, ela nunca chega.
como eu passei em algumas casas, tá? E fui respondido da mesma forma. Ainda não é seu tempo, ainda não é essa hora. E essa hora nunca chegava, tá? Esse zelador, essa zeladora não me passava, não me ensinava. E com isso eu não aprendia sobre a cultura, sobre os orixás, sobre assentamento, sobre comida, né? E então eu ficava muito preso por conta disso, porque nessa hora não é seu momento, ou seja, o escravo de axé, né? Aquele que só serve para varrer, para limpar, para, né, lavar um banheiro, lavar um quintal, ou seja, o escravo de axé. Para alguns, né? Para alguns, isso é feio, porque para mim também, para alguns sacerdotes e alorixá, eu acho isso muito feio, porque nós acabamos, né, não fazendo, não formando grandes sacerdotes, grandes sacerdotisas com conhecimento, porque a casa de axé, ela também é como uma escola, tá? Onde você se inicia e vai aprendendo tudo aos poucos, né? Assim como também acho um absurdo, né? Aquele que não é feito, que não foi iniciado, não passou pelos procedimentos, não passou por nada, né? E quer aprender o que não passa, né? Ele quer aprender o que ele não passou, porque o iniciado, ele com certeza, tá? O iniciado, ele passou pelos rituais, pelos preceitos, rituais esses que são sagrados, que são secretos dentro de um roncó, né? Muitas das vezes, tá? Dentro da casa de axé. Agora, o que eu acho engraçado muitas das vezes é que aqueles que não são iniciados é aqueles que querem mais aprender sobre a cultura, né? Sobre os ensinamentos, sobre assentamento, sobre as oferendas, né? Sobre os ebós, né? Eles são aqueles que querem mais aprender, tá? Aqueles que não são iniciados, né? Eles são aquelas pessoas que querem mais aprender. O iniciado muitas das vezes nem não quer, não são todos, não quer e, né? Parece que, cara, deixa as coisas andar como tem que andar, né? Eu acho isso um pouco estranho, né? Acho estranho essa falta de aprender, né? De interesse, né? De procurar, né? De aprender do iniciado. Não é catar, que costumam dizer. Catar é aquele que fica ali só observando, escuta um negocinho e ele guarda, ou seja, ele catou no ar algo, né? Não é catar, e sim estudar, tá? Não é vergonha e estudar, tá bom? E aquele que é iniciado, ele tem que procurar a estudar, né? Para que ele seja um bom sacerdote, uma boa sacerdotisa, né? Não viver só de migalhas, daqui, dali, né? É feio viver só de migalhas, até porque você merece mais, você pode mais, né? Você merece viver mais, você merece aprender mais sobre a religião, né? Para se formar um bom sacerdote, uma boa sacerdotisa, né? E aonde vai cuidar, porque muitas das vezes na sua caminhada, você se tornando um bom sacerdote e uma boa sacerdotisa, você vai vir cuidar de pessoas, né? Você terá filhos, Ogã, Quedes, né? Ou seja, você tem que ter um bom futuro de base, né? E fundamentos, tá? E principalmente estudo, tá? Principalmente, tá? E costumo dizer também que para aqueles que não são iniciados, procurar ver bem a casa,
você está entrando, o sacerdote, a sacerdotisa, né? Pesquisar, né? Procurar a casa, ver se tem algo ali ensinar, ver se eles te ensinam, tá? Porque aonde você tem que aprender é dentro de uma casa de axé, mas você tem que estar com um sacerdote, uma sacerdotisa que te ensinam, tá? Não adianta você entrar para uma casa e ficar 10 anos nela e nada aprendeu, né? Nada serviu para você, ou seja, é tempo perdido. Você passou 10 anos sem tempo perdido, sem aprender um ebó, sem aprender uma oferenda, sem aprender um oriqui, sem aprender uma reza, sem aprender nada. É muito ruim, tá? Isso é muito ruim quando isso acontece com as pessoas, né? Que entra para uma casa e um sacerdote, uma sacerdotisa não ensina. Porque muitas das vezes, infelizmente, tem mais sacerdotes e mais sacerdotisas, né? Que muitas das vezes nem eles conhecem, né? O que estão se fazendo, muitas das vezes eles não têm o conhecimento para passar, tá? Então procura bem saber a casa, ver se ali você aprende, ver se ali te ensinam, ver se ali você está tendo um crescimento espiritual, né, e material, né? Não fique preso numa casa onde não está fazendo bem a você e nem sua vida e nem seus caminhos e nada você está aprendendo, tá bom? Então é isso que eu vim aqui hoje passar um pouco para vocês, tá? Que foi essa pergunta que fizeram para mim, tá bom? Se todos podemos aprender sobre os orixás. Sim, apenas tem diferença do aprendizado para um iniciado e para um não iniciado. Um iniciado, ele tem um aprendizado, né, diferentes, com mais fundamentos, com mais, né, atenção, e o não iniciado, né, é outra forma de ensinamentos. Nem tudo podemos passar, mas sim temos que passar para aqueles que são iniciados, para que eles sejam, lá na frente, um grande sacerdote e uma grande sacerdotisa, para que um dia eles possam ter seus clientes, seus ogã, suas equedes, né? E seus filhos, e ele possa saber fazer todas as coisas, né? Pelo menos o básico, o primordial, que manda todas as casas de axé, tá bom? Fica aqui um pouco do meu modo de pensar e também do meu modo de agir no meu dia a dia, tá bom? Tenha uma boa noite para todos vocês, uma ótima terça-feira. Um grande abraço, Baba Lorixá Rafael, que nos fala. Boa noite para todos vocês. Axé.